E eu quero perguntar a quem deseja ainda ouvir a mensagem do Senhor. Eu quero agradecer a todos, juntamente com a minha esposa, por tudo que fizeram por nós aqui. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no texto oficial da festa. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Glória a Deus. Aleluia. A partir do versículo 1 em diante, vamos ler até o versículo 10. Diz assim a palavra do grande Deus. Diz assim: primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, do 1 em diante, assim nos diz a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muita valia, ou muito rara naqueles dias. E não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli já deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, e não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e lhe disse, e ele disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o jovem, pelo que Eli disse a Samuel assim: vai deitar-te, e há de ser que, se alguém te chamar, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, porque teu servo ouve. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Digam amém e se assentem. Desperta a igreja antes que a lâmpada de Deus se apague. Chegará um dia em que algumas pessoas, ou muitas delas,
irão passar em frente a essa igreja no domingo à noite e não haverá culto. Chegará um dia em que os irmãos não se reunirão mais aqui, porque Jesus terá vindo do céu para buscar a sua igreja. Agora você que aqui está assistindo, está acompanhando esse culto, prepare-se para este dia, antes que a porta da graça se feche, antes que você não tenha mais essa chance de decidir. Esse texto diz que Deus efetuou uma chamada a Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. O contexto desta história, deste tema, está envolto na chamada de Samuel. E ontem nós mostramos a vocês que Deus tem um chamado, mas Ele chama quem está igual a Samuel, servindo. Diz que Samuel servia ao Senhor, e o Senhor chamou Samuel. Deus não tem negócio com quem não lhe serve. Ontem também mostramos que Deus chama independentemente da idade. Esse jovem era tão jovem, tenro, jovem de 16, 17 anos, e Deus lhe chama, mostrando que Ele tem um plano também com a mocidade, e que pode existirem jovens, que nem vocês, que não se contaminam com o mundo, mas se entregam ao Senhor Jesus e obedecem ao seu chamado. Não é permitido, pela didática bíblica ou pela didática da teologia, o pregador fazer menção demais sobre si. Dizem que no máximo ele faça menção a si mesmo de 2 a 3 vezes. Portanto, eu queria usar o meu direito pela primeira vez. Eu fui chamado para ser crente com 15 anos. E fui chamado para ser pastor cerca de 17, 18 anos. Eu teria que passar mais alguns anos me preparando na escola secular, para depois ser colocado na faculdade de teologia. Eu ainda recordo-me o dia que aceitei Cristo, muito jovem, e ainda me recordo o dia que o Senhor também me chamou para a obra. Eu estava na roça as 2 vezes. Quando Jesus me chamou para ser crente, eu estava na roça, e meu pai veio a mim e disse: meu filho, meu pai era um homem que gostava de álcool, bebia muito. Ele não bebia constantemente, mas quando bebia, podia fechar as casas ao redor, porque ele ameaçava toda a vizinhança. E naquela tarde meu pai veio a mim e disse: meu filho, procura uma igreja, aceite Jesus, que depois eu vou atrás. E eu fui naquele dia 13 de março de 88. Agora completaram 33 anos. No dia 10 de junho daquele mesmo ano, meu pai aceitou Jesus, jogou a arma fora, e jogou o cigarro fora, e abandonou a cachaça. No dia 10 de agosto daquele mesmo ano, minha mãe, que era a maior idólatra da região, tinham 3, 2 eram a minha mãe e a outra a mãe dela. Naquela mesmo ano minha mãe aceitou Jesus, e eu me converti ao Evangelho tão jovem. Com alguns anos depois, eu estava na roça outra vez, e meu pai chegou e disse: meu filho, abandone a enxada agora e vai estudar, porque meu filho vai ser um pregador do Evangelho. Eu deixei a enxada naquele dia e fui estudar.
muito pobre, muita carência, muita necessidade. Tão grande era a necessidade que eu não tinha condição, nem meu pai, de comprar a farda da minha escola. Eu precisei comprar uma calça desbotada, jeans, na época, para poder entrar na sala de aula. Minha mãe teve que lavar essa calça. Ela era de uma cor quase amarelada, mas a escola só aceitava branca a calça, e ela teve que colocar um produto na calça para a calça ficar branca, para eu poder entrar. Não desobedeça ao chamado do Senhor, porque quando você desobedece, quando você obedece, você lá na frente vai contar como Deus foi fiel e honrou a chamada. Sabe por quê? Paulo escreveu: fiel é aquele que te chama, o qual também o fará. A maioria das pessoas que recebem um chamado para a obra não aceitam, porque tem medo de passar fome. Lá fora se diz: ele vai ser obreiro para enricar. Aí o obreiro que aceita o chamado pensa totalmente o contrário: será que eu não vou passar fome? Mas fiel é o que te chama, o qual também o fará. Hoje eu quero mostrar mais algumas coisas. Em primeiro lugar, que Deus chama no silêncio. Ele pode chamar em um barulho, mas Ele chama também no silêncio. Diz a palavra do Senhor que naquele tempo que Deus chamou a Samuel, o texto diz que a palavra de Deus era rara. Hoje todo mundo tem uma Bíblia, tem deles que tem mais de uma, mas aqui diz que naquele tempo a palavra de Deus era muito rara. Era tempo de silêncio de Deus. Às vezes nós enfrentamos um silêncio, mas eu lhe digo, o silêncio de Deus também fala. Se você tiver um pouquinho de percepção, você vai ver que Deus também chama no silêncio, e que Deus também decide algumas vezes não falar de maneira como está de costume falar. Mas se você parar, Deus pode ter silenciado em tudo, mas vai falar com você. Ele pode ter parado de falar com todo mundo. Naquele tempo a palavra de Deus era muito rara, mas Deus chega para Samuel e fala com ele. Às vezes Deus pode fazer silêncio com todo mundo, mas Ele chega para Samuel e ainda fala com ele. Abra seu coração nessa noite e espere Deus falar com você. Uma outra coisa, a Bíblia diz que Deus, quando chamou Samuel, ele tinha crescido na casa do Senhor. A mãe de Samuel o teve através de um milagre e o levou para a casa do Senhor, assim como esta mulher prometeu. Ana não foi aquele tipo de mulher que faz um voto e depois, quando recebe a bênção, faz igual a Safira. Lembram de Safira? Ela tinha uma terra e disse: se eu vender, eu dou tanto para a obra. Se eu vender esse terreno, mas esse dinheiro deste eu dou para a obra. Mas quando ela vendeu esse terreno, ela pensava que valia 10 mil, ela vende por 50. Ela disse: oh meu Deus, desculpa aí, que eu pensei que só valia 10 mil. Aí vendi por 50, mas eu não vou dizer a ninguém, vou levar só os 10, que eu pensei que o terreno só valia 10, embolsou 40. Tu combina comigo, meu esposo? O maridão besta combinou. Aí ela levou só aquele pequeno valor. Quando chega lá, entrega. Ananias e Safira. Quando entregou, Ananias e Safira, disse o apóstolo: vocês venderam por 10 mil? Eles disseram sim. Aí Deus sabia que tinha sido por 50. Deus disse: pois hoje eu recolho os 2. Cuidado para não prometer algo a Deus e depois dizer: meu Deus, me arrependi, porque eu prometi. Ana prometeu dar um filho. Será se tem terreno que vala mais do que um filho? Eu fico perguntando, irmãos, isso não foi fácil para essa mulher, mas ela prometeu dar e deu.
E Deus lhe honrou muito mais por isso. E Deus chama Samuel. Samuel foi chamado porque estava acostumado a estar na igreja, no templo. Eu não sei como é que tem gente que tem chamado e não congrega. Eu tenho um bocado de obreiros que eu consagrei. Eu só não me arrependi, porque não é toda vida que a gente consagra um obreiro e depois ele se torna ruim, que a culpa foi da gente, não. Que Jesus também consagrou Judas e aquela praga não prestava para nada. Eu não sei o que aquele infeliz estava fazendo no meio de 12, mas foi Jesus que chamou. E Jesus não tinha culpa nenhuma, não é não? Ele estava no meio. Então eu tenho um bocado de obreiros, irmãos, que eram, eu já vi obreiros nossa obra, nossa igreja mesmo, que eles eram bons crentes, só crente, consagrou para obreiro, pois eles não presta mais nem para ser crente. Antes de ser obreiro, eram bons crentes, mas depois só daram obreiro, nem crentes são direito, porque não congregam direito. E ainda disse que tem chamada para a obra, só se fosse para a obra do diabo, porque para a obra de Deus, eles não estão acostumados com a obra de Deus, nem para congregar. Não congrega, não dá dízimo, não dá oferta, não lê a Bíblia, não sobe, não faz nada. Eu sei, deu chamada. Chamada para quê? Só foi para o inferno. Porque Deus chama quem está acostumado na sua casa. Esse rapaz estava acostumado na casa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. É bem provável que você que gosta de estar na igreja, Deus estenda uma chamada muito forte ao seu coração. E essa chamada não é apenas para ser pastor, para ser bispo, para ser o que for, apóstolo. Estão botando de tudo hoje, apóstolo. Botaram bispo, depois botaram apóstolo, e depois botaram outras coisas. Você sabe que estão botando agora até querubim nas igrejas? Um pastor da nossa igreja encontrou um irmão acolá em São Paulo e disse: presbítero fulano de tal, alto lá. Não sou presbítero, agora eu sou querubim. Minha igreja agora consagra querubim. É uma promoção, meu filho, que eu vou te falar uma coisa, até querubim. É coisa séria, né? Então vai chegar para lá, cada um faz do jeito que pode e quer. Deixa ver, meu filho, Deus tem negócio com quem está acostumado com a igreja. Esse rapaz cresceu dentro do templo. Deus tem negócio com quem ama o templo. Esse negócio de dizer que tanto faz a igreja como qualquer outra casa, isso é conversa maligna. Olha, a palavra de Deus mostra claramente que a casa de Deus não é qualquer casa. Preste muita atenção. Se você está acostumado com a casa de Deus, Deus há de ter algum plano na sua vida. Examine a espiritualidade que tem o templo do Senhor dentro da Bíblia. Examine isso. E Samuel estava acostumado na casa do Senhor Jesus, na casa do Senhor Deus. Aí Deus chega para ele e diz: eu vou chamar você, porque você está acostumado dentro da minha casa, dentro da minha igreja. Vocês já viram, meus irmãos, como algumas pessoas têm dificuldade de chegar na igreja? Ela não tem dificuldade de chegar na academia, e se tiver, ela enfrenta. Nem tem dificuldade de chegar no seu trabalho para ganhar dinheiro. E se tiver, ela enfrenta até madruga para chegar na casa. Está certo, no emprego. Tem que ser responsável mesmo. Eu só acho feio ela arrumar tempo para tudo e não arrumar para ir para a igreja. Eu só acho horrível ela tratar o emprego dela bem direitinho. Se ela começa às 7 horas, ela tem que chegar às 7h30 e ela honra. Mas na casa de Deus, se o culto começa às 7 horas, ela gosta de chegar às 8, atrasada. Eu só acho horrível isso. É tanto que tem pessoas que, se tratassem seus empregos do jeito que tratam a igreja, há tempo que o patrão tenha botado para correr. Se tratasse os horários do seu emprego do jeito que trata os horários dos cultos, há tempo que ela tinha perdido seu emprego. E uma coisa dessa ainda diz que é crente. Uma obra dessa ainda diz que é crente fiel. Quando Jesus voltar, eu vou para o céu. Só se for para o céu da boca da onça. Porque talvez nem crente tu seja. Porque a casa de Deus é secundária para você. Deus chamou Samuel porque ele estava acostumado em sua presença, em sua casa. Lá na frente Davi disse assim: ó, como eu amo
a habitação da tua casa, ó Senhor, e o lugar em que tua glória assiste. Aleluia. Vocês podem dizer amém? Amém? Deus chama quem está acostumado a estar em sua casa. Mas uma terceira coisa que eu quero dizer nessa noite é que Deus chama com ares de urgência. Sabe como era que Deus chamava Samuel? Deus fez para Samuel um duplo chamamento. Repita essa palavra, duplo chamamento. Esse copo com água é meu? Vocês querem? Escute, eu fico com vergonha de beber água e os outros sem beber, você acredita? Pouca coisa eu tenho vergonha, mas quando eu estou comendo e os outros sem comer, eu fico com vergonha. Mas eu não vou morrer de fome nem de sede. Venha cá. Deus chamou Samuel com ares de urgência, porque Deus faz para Samuel o que ele faz só 7 vezes na Bíblia. Um duplo chamamento. Ele não chega e diz, ó Samuel, não, ele diz, Samuel. Quando você chama 2 vezes uma pessoa, meu filho, é que você está querendo que ele venha logo. Como é o nome do filho do Senhor? Pedro. Quando você diz, ó Pedro, Pedrinho, vem cá, meu filho, ele diz assim, vou já. Agora se você disser, Pedro, ele diz, o que é? Chamar 2 vezes? Te chamar 2 vezes? E se você disser, Pedro, ah, meu filho, eles querem dar neu, mas o teu pai não faz isso, eu sei, eu vou logo. Só tem 7 vezes que Deus efetua esse duplo chamamento. A primeira é Abraão, repete isso. Jacó. Moisés. Samuel. Simão. Saulo. E Jerusalém. Eita, graças a Deus que eu disse 7, eu disse se eu errar. 7 vezes somente na Bíblia Deus efetua esse chamamento com ares de urgência. Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, Pedro, Simão, Saulo, Jerusalém. Somente 7 vezes Deus efetua esse chamamento assim, porque Deus tinha urgência. Isto é um ar de urgência. Por que Deus chama com ares de urgência? É porque o mundo depende de uma palavra dos chamados. Os chamados têm que entender que tem uma obra que é somente para eles, meu filho. Quanta coisa perdida teria nesse mundo. É claro que Deus podia fazer de outros meios, mas quanta coisa perdida estaria nesse mundo, pastor Expedito, se vossa reverência não tivesse aceitado o chamado de Deus, tivesse seguido seu caminho. Quanta coisa perdida estaria, pastor Carlos, se você não tivesse aceitado enfrentar as dificuldades ministeriais. Quantas coisas perdidas na vida, meus jovens, estariam se vocês não tivessem aceitado o chamado para tocar. Porque quem está perdido faz outros se perderem. Quem está podre apodrece outra pessoa. Pega uma mão podre e coloca perto de um maduro para você ver de um sadio. O sadio nunca faz o podre ficar sadio. É o podre que passa o bicho para o sadio e bagunça tudo. Quanta coisa se perde quando a gente não aceita o chamado de Deus. Quanta coisa se perde quando um pai vê seus filhos crentes, rapaz. Ele gosta dos filhos crentes, mas ele não quer ser crente. Quanta coisa perdida, meu Deus. Mulheres que viviam sofrendo com o marido no mundo, e o marido se converte e ela não quer saber de Jesus. Quanta coisa perdida existe quando alguém diz: eu não aceito o chamado de Deus.
Não seja desobediente à visão celestial. Tem gente que recebe um chamado de Deus e não aceita. Eu posso recordar-me, eu conto em vários lugares que eu passo, de um jovem na minha cidade. Era um jovem. Ganhava muito dinheiro esse jovem, bem sucedido na cidade de Brejo Santo. E um dia, ele sabendo que eu pregava o evangelho, ele sempre me ouvindo pregar, ele chegou em minha casa pela manhã cedinho, bateu na porta e disse: Bispo Amaro, eu preciso de um conselho seu. O senhor interpreta sonho? Eu disse: meu filho, conta aí, quem sabe Deus me mostra alguma coisa. Ele disse: meu sonho foi assim, hoje pela madrugada eu estou todo agoniado, que eu sonhei que eu passava naquela esquina lá perto do canal e tinha uma pessoa com um revólver na mão e ele disparava os 6 balas em mim e eu morria, e eu ia para um lugar cheio de fogo, para o inferno. O senhor sabe o significado? Eu disse: sei. E qual é o significado? Eu disse: o significado é que você vai passar naquela esquina seria cômico, e é cômico mesmo, mas vão atirar na sua cabeça 6 balas, você vai morrer e vai para o inferno. Ele sabe, Maria cheia de graça. Pronto, isso não, mas é essa a interpretação. Isso não é o sonho, pois é o sonho seu mesmo. Ele disse: tem jeito para isso não acontecer? Eu disse: ah, tem. O que é que eu faço? Dobra o joelho aqui, aceite Jesus agora. Jesus está te chamando agora. Dobra o joelho, seja crente a partir de hoje. Ele disse: Bispo Amaro, tem condição de ser daqui a 2 meses? Olha, pastor, parece mentira. Às vezes eu conto as coisas. Tem uma irmã que disse que não gosta de acreditar muito no que eu conto, porque parece mentira ou não parece um negócio desse? Parece mentira, homem. Ela disse: bispo, eu não gosto de escutar muito não, porque, sei lá, parece mentira um negócio desse. Ele disse: pastor, Bispo Amaro, falei com Jesus para eu aceitar ele só daqui a 2 meses. Eu disse: meu filho, por quê? Ele disse: é porque tem umas coisas na minha vida que não dá para eu resolver mais Jesus, tem que ser com Satanás. Repara. Meu filho, não faz isso não. Eu estou dizendo que tem umas coisas na minha vida que Jesus não vai se atrever a entrar no meio, tem que ser com o cão. Aí quando for daqui a 2 meses, eu garanto que eu venho e me converto. Diga: você é quem sabe. Ele foi. Eu estava alguns dias depois fazendo um culto, chegou a mãe dele chorando dentro do carro: bispo, ora por meu filho, tu não sabe de uma coisa. Eu disse: já sei, Jesus. 6 balas. Levou 6 balas na mesma esquina e morreu. Agora eu tenho certeza que aquele cara está no inferno, porque Deus revelou a ele que ia levar ele para o inferno e ele não aceitou o chamado. É cômico, mas no final a gente fica: meu Deus, como é que pode? Eu ainda me lembro da casa que eu morava, o local que aquele rapaz fez. Chegou, a mãe dele entrou no estado de choque, depressivo. Até hoje ela não se levantou. Ela está depressiva porque perdeu o filho. Deus chama meu filho e eu não posso dizer não para ele. Eu até posso, mas eu arcarei com as consequências. Samuel, eu tenho um negócio contigo, Samuel. Aceite meu chamado, Samuel. Abandona essa mocidade corrupta. Abandona o que o mundo oferece para você. E venha, meu chamado é mais gostoso, meu chamado é mais especial. É como se Deus chegasse hoje para alguém e dissesse: meu filho, liberdade não é ir para a balada, liberdade é dizer não e não ir. Liberdade não é beber, jogar e farrear. Liberdade é dizer não para essas coisas. Eu tenho o melhor para você, diz o Senhor. Eu tenho o melhor para a sua vida.
Que coisa bonita, meu filho. Quantos anos tu tens? 15, meu filho. Quantos jovens de 15 anos hoje, ao invés de em cima de um altar, bem vestido, uma Bíblia na mão, perto do som para louvar a Deus, quantos da sua idade nessa hora estão aí, nas mãos do diabo, dando trabalho aos pais, fumando maconha, usando crack, cocaína, andando com gente sem futuro? Quem é o pai desse rapaz? Levante a mão. O pai dele está aqui. O senhor é o pai desse rapaz? Ô pastor, parabéns, rapaz. Meu Deus do céu, que coisa boa. Mas muitos têm dito não ao chamado do Senhor, mas Deus continua insistindo. Deus continua dizendo: Samuel, Samuel, é urgente, antes que a minha lâmpada se apague. Sabe por quê, irmão? Tem gente que pensa que tem muito tempo, mas pode não ter muito tempo. Quando eu saí daqui hoje pela manhã, depois do culto, uma irmã me liga de São Paulo, ela era vizinha da igreja, a Vanessa, casada com aquele jovem de 32 anos, cheio de vida. O cara saiu hoje pela manhã para cortar o cabelo. E quando saiu do salão, bateu de frente outro carro. Morreu ele e morreu o outro. Vanessa está viúva lá em São Paulo. Ore por eles. Você não pode assegurar a sua vida. Você não sabe quanto tempo lhe resta. Há muitos que dizem que quando a gente passa dos 40 anos, começa a fazer as contas quanto tempo nos resta. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Todo mundo está em contagem regressiva. Todo mundo tem prazo de validade. Tem homens com 80 anos que têm mais tempo de vida daqui para frente do que pessoas com 30. Isso é uma bobagem. Todo mundo tem prazo de validade. O chamado de urgência é para todo mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Só que Jesus não vai invadir casa de ninguém. Jesus não vai entrar na vida de ninguém se ninguém abrir a porta, porque ele não é um invasor. Jesus diz cada coisa que eu fico, entre aspas, é com pena. Jesus disse assim: buscai e acharei, batei, pedi e recebereis, batei e eu abrirei a porta. Jesus disse assim: se você bater em minha porta, eu abro. Mas eu fico um pouco, tu entendes minha linguagem, com pena de Jesus, porque Jesus que disse assim: se tu bateres em minha porta, eu abro. O mesmo Jesus disse: agora eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta, significa dizer que tem gente que não abre a porta. Significa dizer que Jesus não deixa ninguém do lado de fora batendo na porta dele, mas ele bate na porta de muita gente e as pessoas colocam ele do lado de fora. Interessante, ele tem todo o poder para quebrar a porta e entrar, mas ele não vai arrebentar a porta de ninguém. Ele não vai forçar você a ser crente. Ele não vai forçar você a ser pastor. Ele não vai me forçar a ser pregador. Ele não vai me forçar a nada. Ele não obriga, porque ele não quer robôs. Ele chama carinhosamente, insistentemente, com ares de urgência: Samuel, Samuel. Agora cabe a você aceitar o chamado ou não. Você que está aqui nessa noite desviado, tu não tem juízo não. O teu juízo é nos pés. Desviou do evangelho, onde é que está teu juízo? Não é na cabeça não, nos pés. O que é que você quer saber do mundo? Você quer ser escravo do diabo, cavalo do diabo, cavalo do cão? Existe um lugar melhor para você do que na presença de Deus? Não pode existir lugar melhor. E você ainda fica pensando em se desviar do evangelho.
e fica com picuinha muitas vezes dentro da igreja. Eu vou sair da igreja porque a irmã olhou de cara feia para mim, e vai para o trabalho dela, que todo dia ela encontra cara feia no trabalho. Deixa teu trabalho também, mulher. Abandona teu trabalho para tu morrer de fome. Se na igreja você não quer ficar porque alguém olha para você de cara feia, sai do teu emprego, que todo dia tem cara feia lá. Mas você depende do emprego. Para quê? Você não quer sair, mas na igreja você fica com puxa e encolhe dentro da igreja. Não é. Fica na casa de Deus, fica na tua posição. E você que está desviado, ontem à noite uma jovenzinha voltou para casa aqui. Eu não sei se ela está aqui nessa noite, mas você viu que Deus revelou que ela estava chorando aqui? É que o diabo pisou nela, viu? Escute, desviado é assim. Os primeiros dias o mundo te ampara. Os primeiros dias, eita, tu voltou. Mas passam uns dias que o próprio Satanás vai pisar você lá. Porque a Bíblia diz que quando o sal se torna insípido, para nada mais presta do que para ser pisado pelos homens. Aqueles que vão te amparar no mundo quando você chegar, são eles mesmos que vão pisar em você. Por isso se firme em Jesus, que o chamado dele para você é urgente, rapaz. Não vá para o mundo não. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que está um pé na igreja, um pé no mundo. Fica na casa da igreja, na casa de Deus, rapaz. Deixa de ser desobediente, Samuel. Cabra desobediente. Deixa de ser desobediente, cabra desobediente. Se Deus te pegar, você vai dizer que realmente é horrível cair na mão do Deus vivo. Deixa de escandalizar o evangelho, meu rapaz. Deixa de se envolver para o mundo, rapaz. O que é que você quer no mundo? Você tem que ser cristão, crente, imitador de Samuel. E ele te chama com ares de urgência. Samuel, Samuel. Eu não sei se é em terceiro lugar ou em quarto, mas eu vou dizer, Deus chama. Agora aqui eu queria que você prestasse muita atenção, isso aqui que é forte. Deus chama honrando a voz do sacerdote. Escute. O texto diz que Deus chegava para Samuel e dizia o quê? Samuel, ele se levantava e ele ia para onde? Para o quarto de quem? Do sacerdote. Deus chamou a segunda vez, ele foi bater na porta do vizinho e dizer: ei, seu Chico, o senhor me chamou? Foi assim? Foi assim? Chamou a terceira vez, ele foi na porta da frente e disse: ei, seu Totonho, o senhor me chamou? Foi assim? Não, Deus chamou e ele foi para o quarto do sacerdote. Escute, isso é um mistério muito grande. Agora eu pergunto, por que ele foi para o quarto do sacerdote? Diga comigo, é mistério. Mais forte, é mistério. Aleluia. Quem gosta do mistério aqui? Quem gosta do mistério aqui? Escute, por que ele foi para o quarto do sacerdote? Não é porque ele tinha sido criado com ele. Não. É porque a gente não percebe umas coisas aqui. Sabe por que foi que ele bateu na porta do sacerdote? É porque a voz que ele ouviu se parecia com a voz do seu pastor. Mistério, meu filho. Tem muita gente dizendo que é chamada aí, mas não escuta a voz do pastor que está sobre ele. Pelo contrário, ele escuta a voz dele mesmo. Se for possível, ele pega o óleo e diz: eu me unjo em nome de Jesus, agora Deus diz: eu sou pastor. Ele mesmo se unge. Ele não honra a voz do seu sacerdote, do seu pastor. Quando Deus chamou o jovem, ele disse: Eli está me chamando. É por causa que a voz que ele ouviu se parecia com a voz de Eli. Eu aprendi com isso o seguinte: se Deus for falar numa igreja, se Deus for falar, chamar alguém, Ele pode chamar com o timbre de voz do pastor local. Deus nunca vai chamar com o timbre de voz de outro pastor. Porque é que tem pessoas que têm o seu pastor, mas ouve mais a voz de outros que chegam, você não sabe nem de Cafundó de Judas vem.
não sabe nem de que lugar ele vem, não sabe nem como vem. Tem gente que tem o seu pastor que prega todo dia, ensina todo dia, mas eles, mais um pastor fulano e tal diz diferente. Meu filho, Deus honra, Deus chama, honrando a voz do teu pastor. Escuta o que teu pastor fala. Tem tanta gente desobedecendo a ordem pastoral. E ainda diz que Deus o chamou. Como é que Deus me chama e eu não honro a voz do meu pastor, do meu sacerdote? Deus está dizendo o seguinte: Samuel, eu estou te chamando com o timbre da voz de Eli. Era o mesmo timbre, era a mesma tonalidade, se parecia. Deus, Ele respeita as coisas. Deus, Ele se submete à própria lei que Ele estabeleceu. Eu não sei como é que existem tantos crentes nesse mundo que não se tocam para isso. Hoje existem pastores, entre aspas, que chegam para abrir uma igreja no local, e quando ele vai ter uma festa na sua igreja, ele não manda carta para a igreja, para o pastor local não, convidando a igreja para estar lá não. Ele manda carta para os membros comuns, passa um zap. Hoje tem culto e tem campanha na minha igreja. Cuidado com esse tipo de pastor que chama você para ir para a igreja dele e não manda o convite diretamente para o pastor local. Deus quer Deus quer Deus. Quando foi mandar uma carta para a igreja da Ásia, ele não mandou para membro nenhum, ele mandou para o pastor do altar. Diga comigo assim: e é Deus que pode fazer e desfazer. Ai Deus, eu quero mandar uma carta para a igreja da Ásia, mas manda no endereço do pastor, ao pastor da igreja de Sardes, ao pastor da igreja de Filadélfia, ao pastor da igreja de Tiatira. Deus respeita essa ordem, mas tem uns impositores aí que vêm abrir igreja nas cidades, pois ele não quer conversa com o pastor de igreja não, mas quer com os membros. Levanta a mão e diga comigo: está queimado. Pode dizer: está queimado, em nome de Jesus. Agora diga comigo: quem me chamar para ir para a igreja dele e não mandar primeiro o convite no nome do meu pastor, eu não aceito. Diga comigo: é da carne. Não vá não, meu filho, não vá não. Eu já disse lá por onde eu prego, se você for, você está debaixo de uma maldição grande, você está ferrado. Jesus lhe pega. Convite sem honrar a voz do pastor, o convite tem que vir para o pastor local. Aí o pastor, se achar por bem, leva. E se o pastor não achar por bem, ele não leva e nem libera para ir. E na casa de Deus só vai ser abençoado quem só for para qualquer evento, pode ser cristão, se o pastor local liberar. Se o pastor não liberar, se for, vai ser a bênção do pastor. Aí o crente falta porque tem uma cruzada não sei aonde, o crente falta na sua igreja local porque tem uma campanha não sei aonde. Você pediu para o pastor para ir na sua igreja? Quer ir na bênção? Pastor, tem uma campanha, uma festa na igreja tal, da minha cidade, e eu queria ir. A primeira coisa que o pastor vai perguntar é quem lhe convidou. Se você disser quem me convidou foi o pastor de lá, a primeira coisa que o pastor faz é cortar, você não vai. Se o pastor lá quisesse que você fosse, convidava a mim, e eu liberava você para ir. Mas convidou você? Eu não estou falando, meu filho, de convites para pregar para um cantor que canta no altar, o convite diretamente daquela pessoa, mas aquele sentido de ludibriar a ovelha. É muito fácil você ganhar alma para Jesus aqui em Milano, ganha ela do mundo, tira das drogas, cuida dela, educa, batiza, faz de tudo. Aí vem um lá não sei da onde e diz: Jesus me chamou que tu viesse para cá. Jesus não chamou nada não. Jesus está me revelando que deixa Deus te usar, varão. Deixa Deus te usar, varão. Teu lugar naquele canto chegou. Olha, teu tempo se findou. Diga comigo: está queimado. Está queimado. Você cuidou do cabo o tempo todo, abriu a igreja lá, ganhou aquela obra para Jesus. O infeliz vem lá de fora, não tem coragem de trabalhar. Aí vai abrir a igreja, aí tira um de tua igreja, tira outro da tua igreja, faz 10 dizimistas. É melhor do que ir plantar uva, rapaz. Está repreendido, Satanás. Nós não podemos aceitar vozes que não sejam vozes parecidas ou que estejam em acordo com o pastor da nossa igreja. Quantos podem aplaudir a Jesus de Nazaré? Agora escute, em penúltimo lugar, Deus chama, escute, para perto do sacerdote.
e não para longe. Tem gente que se der asa, ele quer voar demais. Já percebeu? Quando você dá uma asa, ele nem andava direito, mas você deu uma asa, ele não quero mais saber de pastor não. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você ganhou para Jesus, você batizou, botou no seminário, ensinou, levou bronca por causa do cara. Que tem gente quando chega na igreja, o pastor sofre muito por causa dele, que no mundo ele não prestava para nada, ninguém queria ele, era um emprasto no mundo, era um intruso no mundo. Aí chega na igreja, o pastor começa a levar, tu vai querer aquela pessoa em tua igreja? Aquela pessoa não prestava, roubava, matava, dizia coisa, palavrão, usava droga. Pensa no infeliz do mundo, tu vai querer na tua igreja. O que é que eu te fazer, meu filho? As portas da igreja estão abertas, deixa ela, mas o pastor sabe o que ele leva por causa dessa pessoa. Aí o pastor vai ajeitando. Era drogado, Jesus usa o pastor, deixou de ser drogado. Vivia no mundo da prostituição, o pastor chega lá, vai passando óleo da ferida. Daqui agora, quando a gente direitinho batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o bicho chega na igreja, ninguém quer, o bicho feio que nem papa-vento. Aí agora, o pastor começa, Jesus levanta uma pessoa para casar com ele, Jesus. Coloca colírio nos olhos do irmão, meu Jesus, para querer com ele. E começa a ajeitar, fazer o papel de Santo Antônio da igreja católica, dentro da igreja evangélica. Minha filha, olha para esse rapaz, olha para esse menino. E começa a orar, e Jesus prepara. Aí dá aula de casamento. Aí os dois se casam. A moça não viu direito e não pode ver nunca. E ela disse que o rapaz é bonito, é a oração do pastor. É porque não pode ser não, homem. Tem caba que só Jesus na causa. E a menina quis. É a oração do pastor, rapaz. E da igreja, é casa. Não pode ter filhos. O pastor e a esposa, a igreja ora e tem filhos. Estão desempregados, o pastor até arruma um emprego para ele. Daqui a pouco bota para ser obreiro. Aí o cara vai crescendo, daqui a pouco bota para ser diácono. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Daqui a pouco bota no campo. Sabe o que um disse para mim no dia que eu fiz isso? Todo esse rodeio todo que eu fiz com ele, botei numa congregação. Eu disse, vai ser meu abençoado. Meu irmão, naquela mesma semana eu cheguei na congregação, ia fazer um culto perto, peguei a caixa de som, fui fazer um culto público, e ele me encontrou na estrada e disse, ei, vem cá comigo. Eu disse, pois não, meu patrão. Ele disse, quem foi que lhe deu a ordem para pegar as caixas de som da congregação? Eu disse, ninguém. Pois não pode. Digo, não posso não. Posso não. Pode não. Que lá hoje o sacerdote sou eu. E tem uma coisa que eu vou dizer para o senhor, Bispo Amaro. Dinheirinho da congregação não vem mais não, viu? Nem R$1. Para a central não, que as congregações da cidade, o caixa é um só. Sabe o que eu vou fazer com o dinheiro da congregação? Eu disse, pode dizer, patrão. Lembra o que ele disse? Final de semana vou juntar tudo que é dinheiro lá e juntar os crentes da pizza para todo mundo. Negócio de mandar dinheiro para cá nem mais não, vai ser pizzarada para todo mundo. Eu vou fazer o que eu quero com o dinheiro. É o cão vivo ou não é? É o cão de carne ou não é? A pessoa, bicho, tem cão de carne? Tem, é um desse, rapaz. Quer voar demais. Deus chama, ele pensa que chamou para longe do sacerdote? Não. Quando Jesus chama, meu filho, se Deus chamar qualquer pessoa em nosso ministério, enquanto mais claro é o chamado de Deus, mais ele cola no pastor, mas ele cola no sacerdote, mas ele quer o conselho, mas ele quer a orientação, ele chega perto, mais leal ele fica. Quem glorifica a Deus, ele vai para perto, ele não quer para longe não. Ele pode ficar longe geograficamente, mas ele não fica longe aqui dentro do coração não, rapaz. Deus não tem negócio com gente rebelde não. Que Deus chame e o cara vai para longe. Deus chame e ele abandona o sacerdote local. Olha, irmão, tem muita coisa errada por aí, e os crentes precisam entender, antes que a lâmpada de Deus se apague, esse cristão tem que entender, se Deus chamar, mais leal ele fica, mais perto, mais próximo de quem está no altar. Quem Deus chama,
Não vai colocar impedimento entre ele e o sacerdote local, não. Tem gente que é igual aquele servente de pedreiro. Não sei se vocês sabem dessa história por aqui. O servente de pedreiro, bem inteligente, desempregado, chega para o pedreiro perto de sua casa e diz: rapaz, quando você tiver emprego me chama, eu sou um servente, eu faço massa para você o dia todo. Aí um cara, quando teve um emprego, chamou. E o pedreiro muito bom, plá na parede, plá, rebocando. E o cara curioso, servente, foi encucando como era que o pedreiro fazia. Aí um dia o pedreiro saiu e disse: fique aqui, que eu vou ali e volto mais tarde. Quando chegou, ele tinha rebocado a parede quase toda e disse: tchau, fique sem servente, que agora eu vou arrumar emprego para mim. Deixa o cara sem ninguém na mão. Tem gente que é assim, meu filho. Tem gente que é assim, você cria e parece que é uma cobra que você criou. Tem gente que é que nem aquela cobra que Paulo carregou. Paulo chegou na ilha de Malta, fez um feixe de lenha, botou no ombro, pois a cobra que ele carregou no ombro não foi morder Paulo. Pois muitas vezes é aquela pessoa que você carrega no ombro, é aquela pessoa que você transporta, é aquela pessoa que você dá o melhor para ela, você carrega no quarto, carrega no ombro, carrega na cabeça, pois você vai descobrir lá na frente que o infeliz era uma cobra. E se não tiver cuidado, ele morde. Ele morde mesmo na mão que você usa para trabalhar e prosperar. Tem gente que é que nem cobra. Levante a mão e diga: que Deus me livre de carregar a cobra. Pois muitas vezes é você que carrega a cobra sem saber. Tem gente que é assim, meu filho. Tem gente que é dessa maneira. Traíra, traidor. Deus lhe chama para honrar o sacerdote e para perto do sacerdote. Se Deus tem uma chamada para você, você vai olhar para os seus pastores e vai dizer: eu vou escutar a voz de Deus e a voz desses homens. O que é que a Bíblia Sagrada diz assim? 1 Crônicas capítulo 20, versículo 20 diz assim, eu vou terminando já. Crede no Senhor Jesus, no Senhor Deus, e estareis seguros, e creiam nos seus pastores ou profetas, e prosperareis. Tem gente dizendo: eu dou o dízimo e não prospero. Crê no seu profeta, crê no seu pastor. Você pode ser dizimista 1000 vezes. Se você não honrar o seu pastor, não crer no seu pastor, não honrar o seu pastor, você não vai prosperar. É dizimista e não prospera, porque escuta o que o texto diz: crede no Senhor e estareis seguros, e nos seus profetas e prosperareis. Diga comigo: para eu prosperar, não é somente dar o dízimo, é acreditar no meu pastor. É o que a palavra de Deus está dizendo, meu filho. Em último lugar, Deus chama, repete, Deus chama, mas quem libera é o sacerdote. Quem liberou o ministério de Moisés? Jetro. Quem liberou o ministério de Josué? Moisés. Quem liberou o ministério de Jesus? João Batista. Olha, até o de Jesus, antes de João Batista, ele até não queria, mas enquanto João Batista não disse: eu te batizo em nome do Senhor, Jesus não desenvolveu ministério nenhum. Deus chamou Samuel, mas foi depois que Samuel ouviu a orientação de Eli, que Samuel passou a desenvolver seu ministério. Você pode ter chamadas, mas não queira desenvolver só. Espere o seu profeta dizer vá, porque o seu profeta já chegou antes de você, o seu sacerdote veio antes de você, o seu sacerdote enxerga o que você ainda não enxerga. Não fique pensando que por causa de que você sabe alguma coisa, você sabe de tudo. Quem chegou hoje não sabe tanto quanto quem chegou ontem.
Quem tem mais tempo tem a faculdade do tempo, a faculdade da experiência, que é maior do que a acadêmica muitas vezes. Porque tem gente idosa que sabe muito mais do que certos catedráticos de meia idade. Porque a vida é uma escola, a vida é uma faculdade da experiência. Deus chama, mas quem libera, alguém sempre vai liberar você. Você vai depender sempre da liberação de alguém. É como se você tem um carro, Deus lhe deu o carro, mas você só sai da oficina quando o mecânico diz: pode ir. Não é seu carro? Por que você não sai da oficina antes do mecânico dizer: pode sair, a calibragem está certa, a gasolina está certa, os freios estão certos? Deus lhe deu o carro, mas quem libera a saída é o mecânico. E por que é que nós temos a dificuldade de aprender que Deus chama para a obra, mas quem libera é o mecânico que já está há mais tempo? É o mecânico espiritual. Por que existe essa desobediência muito forte? Meu irmão, eu encerro aqui nesta noite dizendo para você: Deus quer chamar você antes de seu filho voltar. Se você não é crente, Jesus está lhe chamando para ser crente. Se você ainda não aceita Jesus, Jesus diz: venha hoje. Se você já veio a Jesus, tem a chamada de Deus, vá. Aceita o chamado de Deus para fazer a obra. Não tenha medo de passar fome, não tenha medo das necessidades e das críticas que vêm, não tenha medo das dificuldades, dos desafios que vêm. Desafio você vai enfrentar em qualquer área da vida, mas a palavra de Deus diz: eis que estou contigo até a consumação dos séculos.